Cadê? Espera aí, só um instantinho. Aqui, beleza. Acho que agora foi. Tá gravando ou não tá gravando? Eu não estava mexendo pouco tempo. Não se preocupa não, que eu não comecei nem a gravar ainda. Beleza. Agora sim. Não é? Deixa eu só ver um negócio aqui, só um instantinho. Ele está gravando correto. Tá legal. Tá legal. Então, ok, beleza. Já está gravando aqui também. Deixa eu só buscar a nossa aula aqui. Beleza. Ok, pessoal. Então, hoje... Opa! Não foi? O que é que houve aqui? Agora foi. Só maximizar isso aqui. Tem que fazer diferente. Espera aí, tem que fazer assim. Não. Ah, tá. É aqui. Tela cheia. Beleza. Agora tá certo. Ok. Então, pessoal, hoje é o nosso primeiro dia de aula mesmo, né? É o primeiro dia assim, só bater o papo, etc. Tá? Esse curso de circuitos elétricos 1, né? Eu acho que vocês vão sentir mais dificuldade do que os circuitos elétricos 2. Tá? Por quê? Porque
os circuitos elétricos 2, o que vocês têm de diferente lá é a parte de potência, que vocês vão ver que a potência aqui que a gente vai calcular em corrente contínua, ela é diferente, tá? Em corrente alternada, ela vai mudar, você vai ter outros tipos de potência, digamos assim, tá? Mas o que eu diria que é o mais difícil aqui desse curso aqui, desse circuitos elétricos? Primeiro, é que vocês estão começando agora a descobrir um pouco, agora que vocês vão entrar um pouco em engenharia elétrica, né, em circuitos elétricos. É uma matéria como se fosse o cálculo dos circuitos elétricos. Assim como o cálculo é difícil para vocês, o circuitos elétricos vocês vão achar complicado. Mas não é complicado realmente, tá? O que é importante que vocês vejam é o seguinte, na verdade, o maior problema que eu vejo quando você tem essa disciplina de circuitos elétricos é o fato de que o aluno não está acostumado a resolver problemas de várias formas, tá? E isso é o que mais atrapalha vocês, tá? Então vocês acham que tem que sempre usar o mesmo caminho para chegar na resposta de um determinado problema. E em circuito vocês vão ver que vocês vão poder escolher vários caminhos. Eu até falo, o aluno sempre, principalmente o aluno que está começando agora, ele sempre vai escolher o pior caminho. É impressionante isso, né? Mas acontece. Cara, a prova estava difícil demais. Não, a prova... Aí eu mostro a solução, cara, pô, mas essa solução o senhor usou 2 linhas. Pois é, usei 2 páginas. Pois é, você escolheu a pior solução, né? Isso acontece muito, você ainda não tem experiência, é normal, tá? Nosso curso, então, vai ter um semestre, né? Antigamente esse curso era dado inteiro, circuitos 1 e 2, em um semestre só, tá? Eram 6 tempos de aula por semana, eu tinha que correr que nem um desesperado aqui, e a gente fazia 4 provas, não era prova a cada 2 meses, era prova a cada mês, né? Porque a gente tinha que dar o assunto todo, bem complicado, tá? E ainda era feito junto com sinais e sistemas lineares, que é uma disciplina muito difícil, tá? Essa eu não engano, essa é difícil mesmo, que tem matemática envolvida, né? E matemática que vocês não estão acostumados a usar, tá? Essa aqui não, a matemática que a gente vai usar aqui, pessoal, é resolução de sistemas de equações, basicamente, tá? E álgebra normal, né, que tem que usar, mas resolução de sistemas de equações, tá? Então, é interessante que vocês tenham uma calculadora, não pode ser HP, porque HP eu não posso deixar usar, já que ela possui simuladores de circuitos dentro, e aí não seria justo, né? Vocês teriam que, não pode utilizar. Mas tem a Cássio, inclusive ela agora parece que tem uma versão mais nova, mas tem uma Cássio que é a 991, 570, tem vários modelos, até posso mostrar, tem uns emuladores aqui que eu às vezes uso no Windows, né, que você consegue mostrar os cálculos na Cássio, tá? Essa Cássio, ela faz sistemas de equações 3x3, tá, ok? Então isso já resolve o problema que a gente quer, tá? Qual é o problema que vocês vão ter? É que no segundo semestre vocês vão ter corrente alternada. E aí, os sistemas de equações, pode acontecer até de ser um sistema 3x3, eles serão com números complexos. E isso a Cássio 991, a 570 não faz. Mas ela trabalha com números complexos. Ou seja, você vai conseguir fazer as contas, mas vai te dar mais trabalho. Seria ideal o quê? Uma calculadora que tivesse... Parece que já tem, eu não sei. Há muito tempo que eu não vejo isso. Parece que já tem uma calculadora da Cássio que faz sistemas com números complexos. Aí é ideal, porque ela não vai atrapalhar ninguém, porque ela não tem um programa para simular circuitos e resolver os problemas, e eu posso deixar usar sem problemas, tá? Quem me falou isso foi um aluno, não sei, tá ok? Tem que verificar. Seria interessante essa calculadora que eu acabei de falar, fazer um sistema 3x3 com números complexos. Não que o professor vai colocar isso na prova, normalmente o professor não coloca isso na prova, ele sabe que tem aluno que não vai ter condições de usar uma calculadora dessa. Entendeu? Mas, às vezes, pode acontecer que num determinado problema você pense de outra forma, e aí, em vez de sair num sistema 2x2, sai no sistema 3x3. Tá dando para entender o que eu estou falando agora, né? Ok? Então, isso é interessante que vocês tenham, né, uma calculadora aí que faça esse tipo de cálculo, tá certo? O nosso programa, então, né, desse circuito Zoom é basicamente dividido em 2 partes, tá certo?
que é essa parte aí de fundamentos e métodos, que a gente vai começar a falar agora, tá? Depois, o que são fundamentos e métodos? Fundamentos lei de Ohm, leis de Kirchhoff, né? Métodos de resolução de circuitos por corrente de malha, métodos de resolução de circuitos por tensão nos nós, basicamente isso, né? Depois a gente vai ter os teoremas de circuitos, que normalmente, na verdade, é um teorema só que interessa para a gente, né? 2, digamos assim, que é o teorema de Thevenin, né? E o teorema da máxima transferência de potência. Isso é interessante pra caramba, tá? O teorema de Norton é o teorema de Thevenin dual, digamos assim. Vocês vão ver que tem muitas coisas em circuitos que são duais. Então, por exemplo, onde uma coisa é uma fonte de tensão, no outro vai ser uma fonte de corrente. Por exemplo, capacitor e indutor são duais, né? Se você pegar a equação, e essa é a parte que eu acho que mais complica para vocês, é quando a gente for falar de circuitos de primeira e segunda ordem. Para a gente falar de circuitos de primeira e segunda ordem, o que é isso? São circuitos elétricos que contêm capacitores e indutores. Quando os circuitos, até os teoremas de circuitos, né, do nosso programa, a gente só vai trabalhar com sistemas lineares de equações. Por quê? Porque a gente vai usar basicamente o famoso V é igual a RI, né? É isso que a gente vai usar na maioria das vezes, tá? O problema é que quando você está trabalhando com capacitores e indutores, você vai ter a seguinte equação aqui, por exemplo, na tensão do indutor, ela é variante, você vai ter uma tensão que varia no tempo. Quando você trabalha com resistor e corrente contínua, a corrente não varia no tempo, tá? E aí você vai ter um L vezes um D e L de T dt. Tá vendo? Agora a coisa começa a complicar. Por quê? Porque é uma equação diferencial, tá? Então nessa parte a gente vai ter mais dificuldade, vocês vão ter mais dificuldade. Normalmente eu faço o seguinte, eu detesto trabalhar com equação diferencial. Então como é que você resolve o problema se você não gosta de trabalhar com equação diferencial? Você usa uma ferramenta chamada transformada de Laplace, tá? O próprio livro tem essa parte aqui, e que vocês vão ver ensinar esses tempos, tá? Então eu normalmente ensino transformada de Laplace e resolvo os problemas usando a transformada de Laplace. Porém, como em outros anos outros professores começaram a usar o ensino padrão dessa técnica de circuito de primeira e segunda ordem, é você reduzir os sistemas de primeira e segunda ordem. O que são os sistemas de primeira e segunda ordem? O de primeira ordem é que tem um elemento armazenador de energia, tipo um capacitor ou um indutor, certo? Então você vai ter equações mais simples, mesmo sendo diferenciais, tá? E aí você tem vários casos. O que a maioria dos professores faz quando vai explicar isso é pegar casos específicos e resolver para aqueles casos específicos. Se tiver um circuito que não se encaixa naqueles casos específicos, vocês têm que tentar, usando as técnicas que vocês aprenderam até em teoremas e em fundamentos e métodos, chegar naquele circuito. E às vezes não dá para chegar, não tem como, tá? E aí você pode resolver, por exemplo, como eu falei, por superposição, usando transformada de Laplace. É mais complicado, tá? A vantagem da transformada de Laplace é que você não tem que se preocupar com decorar em nenhum. E aí virou uma decoreba, não sei se vocês estão entendendo. São vários modelos, vocês têm que encaixar em vários modelos, tem que decorar. Não tem que decorar porque, como eu falei, sinceramente, eu dou sempre um formulário na prova. Só que atualmente eu estou pensando em deixar vocês até consultar o livro, tá? Ok? Vai ter que ser livro, não pode ser PDF, vai ter que ser livro, senão vocês vão ter que trazer vocês vão consultar mais do que o livro, né? Se eu deixar. Mas teria que o livro, ou você compra o livro ou você imprime as páginas que te interessam, né? Os livros, eu vou deixar, mas para consulta provavelmente só vou deixar o livro texto mesmo, que é o livro do Sádico, tá ok? Bom, e aí, o que acontece? Eu vou pegar aqui, isso é uma equação, e eu estava falando sobre dual, né? No capacitor é assim, ó.
Você vê, né? No capacitor e no indutor as fórmulas são muito parecidas, só que no indutor, né, você troca a tensão pelo capacitor, e aí você tem a corrente. Estão vendo que as equações são quase iguais? Só que um é VL, é DL, outro é IT, DVC, tá? E C, DVC, né? E C e VL, VL é a tensão no indutor, e L é a corrente no indutor. E C é a tensão no capacitor, e C é a corrente no capacitor, e VC é a tensão no capacitor. A gente vai falar, inclusive, sobre esses termos, corrente, tensão. Ah, mas eu já vi isso. Sim, a gente só vai relembrar. Vocês já viram isso, com certeza. No segundo grau, o professor de física explica isso. Qual é a diferença? A diferença é que, normalmente, no segundo grau, eu acho que ele não fala sobre... ele até fala sobre capacitores, mas só capacitores, só indutores, não misturando as coisas. Certo? Que vai complicar. Certo? E aí, normalmente, no segundo grau é a associação de capacitores em série, em paralelo, associação de indutores em série, em paralelo e assim por diante. Tá? Então, isso é um problema para quem ainda está com aquela mente do segundo grau, é ótimo, né? Ensino médio, não é isso? Pois é, segundo grau é que eu sou velho, pessoal. Velho é fogo, né? Entendeu? Então é segundo grau ainda para mim, tá ok? Então ensino médio, vocês viram isso aqui, porque cai no vestibular, certo? Ok? Mas como não cai a princípio o uso de derivadas ou coisas do gênero, então eles fazem problemas mais simples, certo? Ok? Mas a gente vai recordar isso tudo. O que é mais importante, eu diria que, e vai acontecer na aula de hoje, é a gente aprender algumas convenções. Vocês vão ver isso, né? Convenção, por exemplo, de sinal passivo, vocês vão ver isso. Uma das coisas que vocês mais têm dificuldade, mas a corrente está indo para onde, né? O pessoal vai ver um circuito, né? A corrente está indo para onde, né? Qual é a polaridade da tensão? Quem é o mais, quem é o menos, né? Quem é que tem maior potencial, menor potencial, né? Isso vocês vão ver que é bem simples. Você pode colocar de qualquer forma, né? Desde que você obedeça uma determinada convenção. Você escolheu uma corrente num sentido, você vai obedecer agora algumas convenções. Então, se o elemento em que ela estiver entrando, por exemplo, um resistor, um elemento passivo, você tem que colocar o mais, ou seja, mais potencial no lugar que estiver entrando no resistor e menor potencial no lugar que estiver saindo do resistor. Tá? Se você errou, o que vai acontecer? A corrente não é naquele sentido, você vai ter um valor negativo. Então acabou, se você tem um valor negativo para uma corrente que você colocou assim, né? Se você tem um valor, a corrente que você colocou assim, você encontrou que I era igual a menos 2, na verdade, menos 2 amperes, na verdade, o que você tem é uma corrente no sentido contrário de 2 amperes, certo? E aí, como ela está no sentido contrário, quando você for colocar a tensão lá no elemento que ela passou, o mais e o menos vão inverter também, certo? Então, isso vocês vão ver que é bem simples, tá? Mas vocês têm uma dificuldade bem grande em aceitar isso. Não é uma coisa complicada, mas é uma coisa que vocês têm dificuldade e erram na maioria das vezes, tá? Mas a gente vai ver isso com calma, eu vou tentar ser o mais didático possível. Lembrando que os livros, eu já separei todos, inclusive encontrei livros, eu vou falar já sobre bibliografia, mas eu encontrei livros que eu não tinha encontrado e eu vou colocar todos numa pasta, tá? Eu vou colocar o link da pasta lá que eu coloquei, né? Ó, os links da pasta eu vou colocar lá no Classroom, tá? Mas o nosso livro básico, e olha, esse livro é muito bom, tá? Eu vou falar esse livro aqui, que é o livro do Sádico, né? O Fundamentos de Circuitos Elétricos. O que a gente tem em português é da 5ª edição, tá? É da 5ª edição. Não muda muito a 6ª edição e a 7ª edição. Eu peguei na internet só para ver, muda os exercícios às vezes, tá ok? Mas não muda muito. Não encontrei nem 5ª, nem 6ª, nem 7ª edição traduzido para o português. O que eu tenho, que posso fornecer para vocês também, é um livro simplificado do Sádico. Sabe? É um livro simplificado. Porque você vê que o livro do Sádico ele é muito completo, né? Tem coisas muito abrangentes, inclusive. Só para vocês terem uma ideia, a parte de transformadas de Fourier, transformadas de Laplace, que eu vou dar no 3º ano, eu tiro muita coisa do livro do Sádico. Excelente o livro do Sádico nessa área também. O cara, ele
vai a fundo mesmo. Vários exemplos são tirados de lá, né? Transformada de Fourier e Laplace, elas são utilizadas muito na engenharia elétrica. Então, a transformada de Laplace é usada muito em circuitos, que eu acabei... Circuitos de primeira e segunda ordem, eu nem olho aqueles métodos, eu vou ter que estudar para dar aula para vocês, porque eu não lembro dos métodos padronizados, né? Só mando Laplace direto. Por quê? Porque ele simplesmente resolve todos os problemas usando Laplace. Você não precisa se preocupar em ficar... Qual é esse aí? É o RLC em série? É o RLC em paralelo? É o RL série com C em paralelo? Não sei, não interessa para mim. Eu vou usar, né, o método que eu conheço, que é Laplace, ele resolve todos. Ah, mas tem que saber Laplace. Sim, Laplace tem que saber. Estudante de engenharia elétrica tem que saber transformar de Laplace. Disciplinas que vocês vão utilizar bastante transformar de Laplace: circuitos elétricos, tá? E a disciplina de controle. Vocês vão ter essa disciplina no 4º ano, né? Essa disciplina, só para vocês terem uma ideia, capítulo 1 do livro que vocês vão utilizar, que eu acho que é o NISE, que a Camila está utilizando, né? Foi o que eu utilizei quando eu dei aula dessa disciplina. É um livro que eu acho mais fácil de usar. Tem outros livros de circuito, de sinais, de controle, que é o OGATA, que é o livro padrão, né? Engenharia de controle moderno, etc. Mas não é muito didático. O NISE é melhor, tá? Então, primeiro capítulo, tanto do OGATA quanto do NISE, está transformado em Laplace, tá? Porque o cara simplesmente vai usar isso o tempo todo, tá? Transformada de Fourier, vocês vão sofrer lá em sinais e sistemas, também é utilizado absurdamente em eletrônica, fazer a resposta de frequência de circuitos, etc. E principalmente em telecomunicações. Telecomunicações, qualquer livro de telecom, primeiro capítulo, transformadas de Fourier. Por quê? Porque o cara tem que lembrar, né, o que foi ensinado em sinais para poder utilizar. Tá? Então, esses dois, né, quer dizer, eu coloquei aqui, desculpa, eu estava falando aqui dos livros. Então, esse primeiro já serve de tudo. Tem esse Nilson também, que é muito bom, a versão que eu consegui dele tem problemas mais difíceis, inclusive, o Nilson, tá? Mas é menos didático, tem menos exemplo, por isso que eu gosto mais do... O site que é mais completo, tá? Eu vou colocar vários, eu vou botar uma pasta compartilhada para vocês, vocês peguem o que vocês quiserem. Vai ter solutions do que eu tenho também, se vocês encontrarem solutions, eu agradeço, deem para o professor, né? Entendeu? Eu procuro solutions também, mas é que às vezes nem sempre você consegue, tá? É mais complicado de achar. Alguns solutions são bem difíceis de achar mesmo, tá ok? Então eu vou colocar todo esse material, as aulas estão todas sendo gravadas, né? Então eu vou colocar também as aulas e o PDF das aulas, porque no final, né, vocês viram que eu já modifiquei o PDF, né? Eu fui incluindo coisas. Não precisa copiar? A princípio não. Se você quiser copiar na hora de fazer um exercício, é melhor, porque às vezes eu apago, né? Então, no PDF final pode faltar elementos, entendeu o que eu estou falando? Mas é interessante, tá? Como é que a gente vai fazer nossas provas, então? Nós vamos fazer nossas provas, tem que ver o calendário como é que está, né? Porque, inclusive, se vocês também não tiveram aula alguns dias, não sei se isso vai ser reposto por causa da falta de luz, mas vai ter vão ter 2 avaliações, né? E se alguém faltar alguma dessas avaliações, eu até falo, não precisa nem trazer atestado, não tem problema, pode fazer a segunda oportunidade. Mas vamos falar dos problemas de fazer uma segunda oportunidade. Primeiro, se você faltar as 2, vamos supor que você vai faltar as 2, você vai fazer as 2 segundas oportunidades no mesmo dia e no mesmo horário. Então, é como se você tivesse metade do tempo para fazer uma prova, certo? Então, eu não recomendo que ninguém falte as 2. E as segundas oportunidades valem 10. A nossa prova vale 8? Vale 8. Por quê? Porque todo mundo vai ganhar 2. Como assim todo mundo vai ganhar 2? Só não ganha 2 realmente quem não quer. Por quê? É fazer a lista de exercícios, certo? Ok? Talvez eu ainda peça mais algumas coisas, mas eu ainda vou ver isso.
provavelmente eu vou deixar. E a lista de exercícios, pessoal, são exercícios que são do livro do sádico, pode ser até de outro livro, mas vocês vão ter os solutions. Então vocês podem simplesmente, não vou fazer a lista, beleza, vai lá no solutions e copia. Mas tem que copiar? Pelo menos copiar o solutions, né? Não dá para aceitar Ctrl+C, Ctrl+V, né? Nem copiar a imagem da solução, né? Que aí o cara nem lê, né? Tá ok? Pelo menos quando ele copia, ele lê, tá certo? Então é isso, basicamente. Vocês vão ter 2 pontos de graça aí. Já ajuda bastante. Tá ok? Bom, então vamos lá, vamos começar. Então a gente vai para o capítulo 1 aqui do nosso livro do sádico. Depois eu mostro para vocês, não precisa colocar agora, algumas coisas do livro. Daqui a pouco eu vou falar sobre ele com mais detalhes, tá? E aí a gente vai começar a falar, né, do primeiro conceito, né, que a gente vai trabalhar, que são os conceitos de tensão e de corrente. E que muita gente fala que é voltagem e amperagem, né? Na verdade, a gente até aceita, né? Assim, quer dizer, a gente não. Engenheiro eletricista não pode aceitar alguém falar voltagem nem amperagem. E não deve falar, né? Normalmente são termos, digamos, populares para tensão e corrente, tá? Mas o que você pode... Por que isso acontece, né? Primeiro porque em inglês, tensão, eles usam o termo voltage, né? Mas corrente é corrente mesmo, tá certo? Corrente é corrente mesmo, né? Então, tensão usar voltagem a gente até pode aceitar, mas eles não usam amperagem, certo? É meio que você querer medir, tipo, você falar que a velocidade é quilometragem, você está usando quilometragem por hora, né? Entendeu? É estranho, né? Você está usando a unidade para definir uma grandeza, está certo? Tá? Esses conceitos são bem simples. E outra coisa, eu não vou entrar em muito detalhe, não. O livro também não entra. É mais para vocês entenderem algumas coisas são importantes, né? Referenciais, terra, etc. Eu tenho que falar para vocês. Mas assim, como chegou nisso, né? Como é que o cara... Onde é que vocês aprendem que a tensão, né, vem de uma força, de uma variação de energia? Isso tudo é na matéria de eletromagnetismo, certo? Lá vocês vão aprender as equações que a gente vai usar aqui, digamos assim, né? Aí as definições, certo? E é uma matéria totalmente teórica. Então você vai ter lá os campos elétricos, vocês vão ter as cargas, né? Carga pontual, né? Carga esférica e etc., né? Um plano de cargas que vocês vão ver lá em eletromag, e vocês vão calcular, por exemplo, o que é que acontece quando você coloca uma carga, o que é que acontece quando você desloca uma carga e assim por diante. Mas isso é uma coisa bastante teórica, mais ligada na física e eletromag. Vocês têm eletromag nesse ano? Nesse ano, então ajuda já bastante, tá? Ok? A parte ruim de eletromag, que vocês vão sentir dificuldade, primeiro que tem problemas que são bem pesados, tá? Usa bastante cálculo, né? Então, tem uma equação lá que é você calcular, se eu não me engano, o campo elétrico em uma carga distante uma distância D do centro de uma esfera carregada, etc. Aí você tem que calcular dentro da esfera, fora da esfera, etc. e tal. E tem um cara lá, que eu me lembro que eu dei essa disciplina, então... Aí o cara, isso aqui você usa uma integral e chega nesse resultado. É legal, né? Aí eu fui fazer as integrais, né? Cara, tem que fazer umas 2 mudanças de variável, fazer as integrais, não sei o que, demorei 4 páginas para terminar. Aí eu falei, filho da puta, nem, né? Tem um que nem engana. Usando o MATLAB, mandou pesado, né? Nem se preocupou, né? Mas é bem difícil mesmo algumas integrais, e o pior problema que tem na parte de eletromag é que você usa 3 sistemas de coordenadas, né? Retangular, cilíndrico e esférico, né? E por quê? Porque os casos que você tem em eletromag precisam, né? Você tem que escolher o sistema adequado. Está trabalhando com cargas pontuais, o sistema esférico é melhor. Você está trabalhando com fio, o sistema cilíndrico é melhor. Você está trabalhando com plano, o sistema retangular é melhor, né? E aí você
pô, mas peraí, o cilindro, se for um cilindro assim, porque tem um plano lá em cima, um plano aí, e começa a complicar as coisas, tá? Realmente dá mais trabalho, né? E isso vocês vão ter dificuldade, né? Eu não desejo a ninguém, né, a tarefa de dar aula de eletromag. Eu já dei, muito tempo inclusive, tá? Né? Na verdade, no início não existiam professores das disciplinas da engenharia elétrica. Então, Rubens dava aula de tudo, eu dava aula de tudo, entendeu? Começou a melhorar, chegou o Glaucio aí para dar as aulas dessa parte mais de engenharia elétrica, porque a minha especialidade, eu sou engenheiro elétrico, né? Elétrico não fala, mas minha engenharia elétrica é eletrônica, entendeu? Então tem essa mudança, né? Então a gente não vê tanta coisa ligada a correntes maiores, né? Eletrônica é tudo miliampere, microampere, né? Correntes maiores é o pessoal da elétrica propriamente dito, ok? Então tá, então a gente vai falar aqui, né, sobre tensão e corrente e também vai falar sobre circuitos elétricos, tá? Primeiro só definindo, né, o que é um circuito elétrico, tá ok? Então aqui, ó, circuito elétrico é uma interconexão de componentes elétricos. Pô, valeu, mas é isso mesmo, né? Você vai conectando dispositivos, né, elétricos entre si e aí você vai ter um circuito elétrico. Mas o que é um componente elétrico aí, Abel? Aí, nesse caso aqui, em circuitos elétricos 1, os componentes que a gente vai utilizar sempre serão componentes que a gente chama de bipolos, tá? Que são componentes com 2 terminais, certo? Tem apenas 2 terminais. Por exemplo, aqui, ó, você pode ver, ó, aqui, né? Você tem um resistor, ó, tá vendo ali as bolinhas? Tá vendo? São 2 terminais. Ah, mas peraí, tem um aqui com 3 terminais, tem mesmo. Ó, esse aqui, ó, tem 3 terminais. Eu vou até botar aqui, ó. Não foi colocado aqui, mas ele tem 3 terminais. Teria que ter colocado uma bolinha aqui, ó. Esse cara aí é um transistor, tá? Ele tem 3 terminais. Ah, você vai ver isso em circuitos elétricos? Não. Então, esse circuito aqui, apesar de que isso é um circuito elétrico, não, isso aqui é um circuito eletrônico, né? Porque ele já tem um componente aqui eletrônico que tem mais de um terminal, né? Circuitos elétricos sempre serão 2 terminais. Ah, mas um transformador que tem 4, não, é 2 de um lado e 2 do outro, é como se ele fossem 2 dispositivos, tá? A gente não vai ver essa parte, não, Abel, você não vai falar sobre... Aqui ele colocou a bolinha, tá vendo? Você não vai falar sobre transistor? Até vou falar, galera. Até vou falar. Mas eu não vou entrar em detalhes. Eu até vou falar, eu vou mostrar o que a gente chama de modelo do transistor, né? Você pode ver que você pode modelar um transistor como se fosse são 3, digamos, componentes, né? São 3 terminais, mas você tem um componente aqui, um componente aqui, um componente aqui, certo? Então é como se fossem a junção de 3 dispositivos de dois polos. Tá dando para entender? Tá? Você pode modelar dessa forma, a modelagem que a gente faz, tá? Mas, por exemplo, quando você usa ele no circuito, você na verdade trabalha aqui só com... Dá para trabalhar só com lei de Ohm, né, e com lei de Kirchhoff, que a gente vai ver isso aqui. Mas bem simples, eu não vou entrar em detalhe não, porque isso aqui não é assunto para a gente. Porque qual é o assunto o que tem que acontecer? É que as relações, né, das tensões e correntes no nosso transistor, elas não são lineares, então você tem que, a gente chama polarizar um transistor. Eu não vou entrar em detalhes sobre isso, tá? Isso é um curso que vocês vão ter, eletrônica, tá? Eletrônica, tá certo? Mas aqui, ó, eu estou mostrando aqui, então a maioria das vezes você vai ter apenas bipolos no nosso curso de circuitos elétricos, tá? Vou falar aqui um pouquinho sobre unidades, mas só porque está no livro, tá? Porque na verdade isso aqui vocês já conhecem, né? Então a gente vai usar o sistema internacional, ainda bem que a eletricidade, né, não tem que ficar usando o sistema de engenharia elétrica. A gente praticamente, acho que nunca usa sistemas em inglês, né? Aqueles sistemas
que quase ninguém usa hoje em dia, né? O engenharia química é uma loucura, tem disciplina que você só faz transformação de fazer conversão de libra para quilograma e coisas do gênero. Engenharia elétrica não. Por quê? Porque a engenharia química se desenvolveu de uma outra forma, tá? Legal. Então aqui tem aqui apenas eu coloquei aqui os prefixos, né, dos sistemas, né? Esse PowerPoint aqui que eu usei, ele já está um pouco antigo, porque ainda usa essas figuras que estão em inglês aqui. Eu já poderia colocar em português, já tem, tá? Mas aqui ele mostra que os prefixos, normalmente a gente usa bastante, né, na engenharia elétrica, né, os prefixos, né? Então, aqui, ó, esses aqui, por exemplo, fento e ato, a gente usa muito pouco, mas pico a gente usa bastante, né? Acima de tera também a gente usa pouco, peta e hexa. Na computação hoje já está usando bastante, né? Peta e hexa já se usa bastante, tá ok? Legal. Então as unidades, né, básicas do sistema em si estão aí: o comprimento é o metro, massa é o quilograma, tempo é o segundo, corrente elétrica é uma unidade básica, isso é interessante, né? Carga é uma unidade básica do sistema SI, é Coulomb, corrente elétrica é ampere, temperatura termodinâmica para a gente não interessa, é o Kelvin, e a intensidade luminosa até interessa para a engenharia elétrica lá, quando vocês forem fazendo projeto, vocês têm projeto de iluminação em alguma matéria, mas é interessante, aí é candela, tá? Carga, como eu falei, é uma unidade básica, né? Ela conta o número de elétrons existentes, e a carga de um elétron é definida como menos 1, que é uma carga negativa, né? 606 vezes 10 a menos 19 coulombs, né? Então você vê que 1 coulomb de carga, ele equivale a um número absurdo, né? 6,24 e 18 zeros, né? Ok? E aí você não vai trabalhar normalmente com cargas de coulomb, né? São cargas de nanocoulomb, picocoulomb, microcoulomb, etc. Tá? Aqui tem uma coisa importante, que é mais importante ainda quando vocês aprendem lá em eletromag, mas é que a carga não pode ser criada ou destruída, ela só pode ser transferida, tá? Ok? E aí o movimento dessas cargas, né, a transferência de carga de um lado para o outro, é chamado de corrente. Antigamente se achava que a corrente elétrica era o movimento das cargas positivas. Na verdade é o movimento das cargas negativas. E aí, o que aconteceu? As cargas positivas, elas têm tendência de ir, né, para um lugar que tem um potencial negativo, né? Aquele negócio, os opostos se atraem, etc. e tal. Então a corrente, a ideia é que a corrente fosse nesse sentido aqui, ó. E é o que a gente vai usar, né? Se você tem um potencial maior, a gente vai falar sobre isso já. Uma tensão maior e uma tensão menor, a corrente flui da tensão maior para a tensão menor. Não, a corrente flui ao contrário, Abel, porque as cargas negativas. Sim, mas para a gente vai considerar para a direita. Corrente, né, positiva é a que vai do maior para o menor, tá certo? É convenção, tá? Isso não atrapalha em nada nossos cálculos, zero, tá ok? Ok? Então não se preocupe, não vai mudar em nada isso, tá certo? Então, o que a gente define como corrente, então? Corrente a gente define como, né, fluxo de carga por unidade de tempo, né, dQ sobre dt. Tá? E ampere, né, é a unidade de corrente, é coulomb por segundo. Tá certo? Por quê? Porque carga é coulomb e tempo é segundo. Tá legal? E Abel, eu vou falar em corrente contínua e corrente alternada. O que é isso na engenharia elétrica, né? O que é isso em circuitos elétricos? Corrente contínua, pessoal, constante ao longo do tempo. Tá? Constante ao longo do tempo, ó. Isso aqui é corrente contínua. O tempo varia e a corrente se continua um valor fixo, né? Com o valor fixo I, 0, por exemplo. Tá? Ok? Corrente alternada. Quando se fala em corrente alternada em circuitos elétricos, pessoal, ela é uma abreviação. Como assim? Não deveria se falar em corrente alternada, deveria se falar em corrente alternada senoidal. Ok? Senoidal. Por quê? Porque, por exemplo, se eu pegar
né, fazer aqui um gráfico, né? Fazer um gráfico aqui. Se eu pegar aqui é tempo, vou botar aqui um I de T. Se eu pegar agora um cara assim, ó, isso aqui é uma corrente alternada, tá? Mas é uma corrente alternada que não é senoidal. Por quê? Porque você está alternando valores positivos e negativos da corrente. Se tiver para cá é valor positivo, tudo que tiver para cá é valor negativo, certo? Então é uma corrente alternada também. Onda quadrada, corrente alternada, certo? Ok? Se usa bastante eletrônica em eletrônica digital, certo? Mas não é corrente alternada que a gente está querendo falar. A gente está querendo falar em corrente alternada senoidal, tá? Varia senoidalmente, tá ok? Então, ó, varia senoidalmente com o tempo, tá? Isso que a gente chama de corrente alternada, tá? Onde você vê corrente alternada? Normalmente, quando você tem você vai medir a corrente que uma tomada, né, normal fornece, é uma corrente alternada. Por que tem corrente contínua? Porque corrente alternada serve para determinadas coisas e não serve para outras coisas. Por exemplo, quando você vai trabalhar com circuitos eletrônicos, normalmente você está trabalhando com correntes contínuas, certo? Ou outros tipos de corrente também. E aí, o que você faz? Você pega a corrente alternada, né, e transforma em corrente contínua. Isso vocês vão ver, por exemplo, não em circuitos, vocês vão ver isso em eletrônica, né? Aqueles retificadores. Aí vocês usam elementos, né, como por exemplo diodos, né? E aí você transistores até se usa, né? Mas diodo, que é o elemento semicondutor mais simples que tem, né? Ele permite fazer essa transformação de corrente alternada para corrente contínua, tá? Os semicondutores, eles foram os elementos que criaram a eletrônica que vocês conhecem hoje em dia, a eletrônica analógica, e também a eletrônica digital. Antes disso, dos semicondutores, nós não tínhamos esses dispositivos, nós tínhamos as válvulas, né, que não funcionavam igual, né? Então você tinha aquecimento, etc. Mas caiu caiu o disco voador lá em Roswell, né? E aí no ano seguinte descobriram os semicondutores, né? Coincidência? Eu não acho, né? Ok? É verdade. Pode ir lá ver quando é que foi inventado o transistor, tá ok? Inclusive o laboratório ficava próximo. Eu fui uma vez numa viagem que me convidaram visitar o Bell Labs, que foi onde foi criado o transistor. Na época eram os laboratórios Bell, etc. e tal. E o negócio é desse tamanho, tem um transistor original lá. O primeiro transistor é um negócio desse tamanho aqui. Grandão, não era um modelo, não, foi um negócio grandão mesmo. Aí foi diminuindo, hoje transistores tem bilhões em um chip de celular aí, tá ok? Legal. Então a gente já falou ali sobre corrente contínua e corrente alternada, CC e CA, né? Ou AC também, o pessoal fala AC, né? Porque em inglês é corrente alternada em inglês, né? E aí, vamos falar um pouquinho sobre a direção da corrente. Isso aqui também é importante. Daqui a pouco a gente faz uns exemplos, porque é só definição mesmo, então a gente só está colocando. Então, ó, como eu falei, por convenção, né? Por convenção, o sentido que a gente vai considerar da corrente é o sentido das cargas positivas. Então, se você tem dispositivos, né, no seu circuito, se você sabe os potenciais, a gente vai falar, ou as tensões desses dispositivos, a corrente vai sempre da tensão maior para a tensão menor, para o potencial maior para o potencial menor, né? Ok? Vocês vão falar sobre em eletromagnética é mais fácil falar de potencial do que de tensão, tá? Então é como se fosse o sentido das cargas positivas, tá? Então não tem problema, né? É só usar esse padrão que você vai falar e depois a gente uma convenção que a gente vai usar. Se você, por exemplo,
se determinou você colocou um determinado sentido na sua corrente, né? 5 amperes da esquerda, aqui da esquerda para a direita, né? E de repente você encontrou um valor que, vamos supor que se você tivesse colocado ao contrário, se você tivesse colocado da direita para a esquerda, né? O que ia acontecer? A gente ia ver que o que vai acontecer é que vai aparecer um sinal negativo aqui, tá? E aí não tem problema nenhum, você resolve o seu problema com esse sinal negativo. Se uma corrente vai da esquerda para a direita com um valor positivo, se ela for da direita para a esquerda, é só colocar ela com um valor negativo, é a mesma coisa. Se você inverte o sentido de uma corrente, você tem que inverter o sinal de quanto ela vale. É isso que é importante mostrar. Entenderam o que eu estou falando aqui? Ó? Corrente da esquerda para a direita, sinal positivo. Invertir o sentido da corrente, invertir o sinal dela. Certo? Ok? Ou seja, uma corrente de menos da direita para a esquerda e uma corrente de mais da esquerda para a direita. Pronto. Tá ok? Fácil ver isso. Legal? Agora vamos ver a definição de tensão. Tá? A definição de tensão também é uma definição que vocês vão ver com mais detalhe lá em eletromag, tá? Por quê? Porque tem a ver com o deslocamento de elétron num determinado campo elétrico. Então, se você desloca uma carga, né, um elétron qualquer, no campo elétrico, você tem um deslocamento e você tem uma força elétrica agindo sobre essa carga. Então, você tem um trabalho ali, né? Então, você vai ter uma energia, certo? Então, se você fizer a derivada da energia que você está gastando pela carga que você está deslocando, pelo valor da carga que você está deslocando, você tem o que a gente chama de tensão, né? Ou também chamado de diferença de potencial. Por que se usa esse termo diferença de potencial? Eu vou explicar, porque na verdade você pode imaginar, né, a tensão e a corrente. Se você fizer a analogia lá dos tanques de água, né? Você tem lá um tanque de água, né? Então você tem aqui uma determinada quantidade de água. Aí você tem um cano, né? E aqui você tem, né, o chão, por exemplo, que não tem água nenhuma. Se você abrir, né, esse cano aqui, essa válvula, o que vai acontecer? Né? Essas cargas que seriam, né, a água, ela vai andar aqui, né? Esse deslocamento da água aí, né, a gente chama de corrente, né? É como se fosse a corrente. E aqui, ó, qual é o sentido da corrente? É sair do maior potencial, né? Você tem aqui, a água está lá em cima e ir para o chão, para o menor potencial, certo? A ideia é por aí. Então, se fala muito o termo potencial elétrico, certo? Normalmente se diz que esse potencial aqui, ele pode ser considerado, por exemplo, e outra coisa que eu vou acabar de escrever agora, já no próximo slide, você vai ver que você tem aqui um potencial elétrico, a gente chama tensão elétrica, VA, e aqui um potencial elétrico VB. Um VB está mais baixo do que VA, né? Pode ser até uma coisa que não esteja no solo. Isso aqui pode ir para o chão, certo? Como o VA está mais alto que VB, a água vai escorrer. Se VA e VB estiverem no mesmo potencial, na mesma altura, a corrente é nula, certo? Então as tensões você pode imaginar dessa forma, é bem simples de entender, tá? Tensão maior é que o potencial é maior num determinado ponto. Tensão menor é que o potencial menor num determinado ponto. O que você tem aqui entre esse ponto e esse ponto? Aqui você tem o que a gente chama de diferença de potencial entre A e B, que é o que a gente chama de VAB, certo? Como o potencial de A é maior do que o potencial de B, essa diferença de potencial é positiva. Mas você pode também chamar daqui para cá. Aí você vai ter um VBA. A diferença em módulo é a mesma, né? Em módulo é a mesma, porque são dois valores, né, iguais, tanto do VA quanto dois valores iguais, não. O VA tem um valor e o VB tem um valor. Mas quando você faz VAB, você tem uma diferença positiva, porque A está no potencial maior do que B.
Quando você faz VBA, você tem uma diferença negativa, porque B está no potencial menor do que A. Aliás, uma das coisas que eu acho que o livro erra, né, é que normalmente ele fica falando sobre VAB, né, e ele define, né, o VAB como a diferença entre VA e VB, né? E quando ele coloca assim, o cara, pô, o que é o VA então? É VA o quê? Porque um é VAB, beleza, entre A e B. E o que é só o VA sem o B? O que é o VB sem o A, digamos assim? Na verdade, quando você coloca VA, ou quando você coloca VB, ou qualquer outra coisa, VC, assim por diante, o que você tem é a diferença de potencial entre um ponto A qualquer do circuito, né, um potencial qualquer A do circuito, e o potencial nulo, que é a terra, digamos assim, o chão. A gente coloca como padrão, né, potencial zero, como sendo o solo, a terra. Tá? Aliás, você precisa disso, por exemplo, para justamente... porque uma das coisas que você normalmente, antigamente, hoje não, mas antigamente você tinha dificuldade de encontrar em casas e em apartamentos uma tomada tripolar com terra, né? Normalmente você só tinha uma tomada que tinha uma tomada que só tinha dois polos, né? Ok? E não tinha o fio terra, certo? Esse terra é super importante, porque justamente se tiver qualquer problema, ele é muito usado como proteção. Aliás, o que acontece, né, quando você... O que é um para-raio? Para-raio nada mais é do que você colocar... O nome mais errado do mundo é para-raio, né? Vocês sabem disso, né? Ele não para raio nenhum. Ele é chama-raio. Venha-raio. Porque é o seguinte, você tem um monte de potencial elétrico na nuvem, certo? Está carregado. Por que a nuvem que fica carregada, pessoal? Aí tem umas coisas legais de vocês depois verem, né? É que você está tendo um monte de deslocamento de ventos, elétrons ficam meio loucos ali, né? Entendeu? E ela fica carregada. Detalhe, ela está carregada, o potencial dela é enorme e ela quer se descarregar. Às vezes, o que ela faz é ir para uma outra nuvem que está menos carregada. Aí você vê aqueles relâmpagos que não vêm para o solo, eles vão para o lado. Vocês já viram isso? Isso é troca, né? Digamos, você está querendo equilibrar as cargas, certo? Mas normalmente ela quer chegar no solo. Só que chegar no solo é mais complicado, galera. Lá quando ela faz isso aqui, tem um monte de... Tem condutores ali, tem as névoas que tem como conduzir a eletricidade. Mas quando você coloca para o solo, você só tem o ar, né? Então tem que ter uma diferença potencial muito alta, né? Isso acontece. E aí ela vai descarregar, né, num raio que vai para o solo, certo? Então para-raio está errado. Por que é um para-raio? Você bota hastes de cobre enterradas no solo, puxa um fio bem grosso e bota no telhado de uma casa ou no telhado de um prédio. O que vai acontecer? Quando for cair um raio, em vez da... Isso é bem fácil de ver, né? Deixa eu ver se eu tenho aqui fazer um desenho aqui. Está aqui a nuvem, está aqui o solo, o raio quer vir para cá. Aí você pega um prédio e coloca no alto dele um fio que está aqui. O que é mais rápido, vir para cá ou vir para cá? É mais rápido vir para o prédio. Ele vai chamar o raio mesmo, certo? E aí o que acontece, não é para raio, você chama raio, né? O que acontece é que em volta daquele prédio, né, você tem uma área de proteção, né? Por que você não deve ficar em pé num campo quando está tendo, né, ou embaixo de uma árvore? Porque ali justamente é mais próximo da árvore do que no solo, né? Você tem ali. Então é uma área de proteção. Se você estiver perto de um para-raio, fique longe dele, porque na verdade o raio vai vir ali. Vai que ele, no último momento, em vez de ir no fio, ele vai na tua cabeça, né? Porque isso acontece, né? Ok? E aquele negócio de um raio não cai no mesmo lugar, né? Isso é mentira total. Porque na verdade o raio, toda vez que ele cai, ele está caindo no mesmo lugar várias vezes, porque na verdade a descarga não é única. Tá? A descarga não é um raio. Mas eu só vejo uma luz. Claro, persistência da visão, etc e tal. Se você tivesse uma câmera de alta velocidade, você ia ver que era várias. Ele vai descarregando, né? Meio como se fosse uma corrente alternada, uma porrada assim. Bem legal, né? Bem legal. Então, é muito interessante ter o para-raios para você proteger, porque o que acontece?
Se cai, por exemplo, num fio da sua casa, pronto. Se cai num poste, por exemplo, os postes telefônicos são aterrados. Os postes elétricos têm aterramento em vários lugares, para justamente aquela tensão não se propagar pela rede e não chegar na sua tomada. Mas pode acontecer. Pode acontecer de cair, por exemplo, num fio que está lá no telhado e que alimenta algum apartamento, coisa do gênero. E aí você tem um grande problema, que são milhões de amperes que você tem ali. Tá? Vai derreter tudo. E pode matar até pessoas, né? Eu conheço uma pessoa, ela não morreu, mas ela perdeu um pedaço da face, porque ela teve um problema com um raio que veio pela linha telefônica, sabe? E explodiu tudo lá e queimou, teve uma queimadura grande aqui. Acontece, mas é raro, tá? Não é uma coisa tão comum, né? Mais fácil, né? Ser atropelado não é uma coisa ser atropelado ele daqui até o negócio que você tem um raio na sua cabeça, né? A coisa é rara, tá? Mas então quando você coloca isso aqui, ó, é que na verdade isso aqui VA é a tensão entre o ar e a terra, é o V-terra, digamos assim, certo? E isso aqui é definido como zero, né? Então por isso que em vez de falar VAT, você escreve simplesmente VA, certo? E aí, por que isso é importante? Vocês vão ver em vários exemplos que a gente tiver circuitos, né? Que a gente vai ter lá um circuito, por exemplo, assim, ó. Aí depois aqui, né? Então aqui, ó, você vai ter um determinado potencial aqui, ó. Você vai chamar de VA. Por quê? Porque normalmente a Terra está aqui. Então esse aqui, ó, VA é o VAT entre esses dois pontos, ó, aqui e aqui que é o Terra, né? Esse aqui é o símbolo de Terra, né? Tá ok? E aí, ó, aqui você já tem uma outra tensão, VB, que tem a ver, ó, com esse, né? Com a tensão entre esse cara e o Terra também. Notem que esse VB, ele é comum esses dois lados. Por quê? Quem está unindo os dois, a gente vai falar, é um curto-circuito, é um ponto. Isso é uma das coisas que vocês têm dificuldade de enxergar também. É que às vezes, ó, isso aqui é VB também, né? Isso aqui é um potencial VB, né? Ah, não é VB terra? Sim, é VB terra, mas não se usa assim, tá? Não se usa dessa forma, tá? E aí, o que acontece? Se aqui é VB e esse aqui é VB, em vez de se desenhar dessa forma, você podia ter desenhado assim, ó. Estão vendo? Vocês podiam ter desenhado diferente, certo? E isso ajuda para resolver problemas. Que aí você vai ver que esses dois caras aqui, ó, né? Eles estão em paralelo. A gente vai falar sobre isso, né? Eles estão em paralelo. Agora, esse cara aqui, a tensão entre esse cara aqui, vamos supor que essa tensão aqui é maior do que essa, certo? Essa tensão aqui, ó, se ela é maior do que essa, a gente pode dizer que essa aqui tem mais, essa aqui tem menos, e isso aqui a gente vai chamar de VAB, certo? É a tensão VA menos a tensão VB, certo? Ok? O VAB, legal? E aí, nesse caso, eu estou dizendo que ela é positiva, certo? Porque o VA é maior do que o VB, tá? Mais e menos. Mas se você colocar assim, aí a gente coloca VBA, né? Porque é do maior para o menor, VB menos VA, tá certo? Ou seja, VAB é igual a menos VBA. Por quê? Porque VAB mais VBA, de um lado para o outro, tem que dar zero, certo? Ok? Ok? Entenderam isso que eu estou falando? Isso é importante, isso é bastante importante, tá? Então ele coloca aqui, ó, que a tensão entre dois pontos A e B em um circuito elétrico é a energia para deslocar uma unidade de carga entre A e B, né? Que ele chama aqui como isso aqui, mas a gente não vai usar nunca isso, a gente vai colocar que VAB na verdade é o quê? VAB é VA menos VB, porque normalmente essa notação com letras minúsculas é quando você tem tensão que varia, tipo, uma tensão que varia com o tempo. Quando você está trabalhando com tensão corrente contínua, ou tensão contínua também,
você vai usar a letra maiúscula. Tá ok? Lembrando que esse aqui, na verdade, o VA é a tensão entre o A e o terra. O VB é a tensão entre o A e o terra. É o potencial, digamos assim. VA é o potencial entre o A e o terra. VB é o potencial entre... Lembra daquele dos tanques? É como se o tanque A tem um potencial em relação ao terra que está aqui embaixo. O tanque B, né? Lembra lá dos tanques? Ó? Aqui, ó, A e B. E aqui a terra. Tá certo? Isso é importante colocar. Tá? Então aqui ele coloca, e aí ele mostra, ó, se você aqui tem um VAB aqui, né? Ok, se você tem aqui um VAB, ele botou em minúsculas, vamos botar em minúsculas, é igual a 9 volts, quer dizer que o VBA é igual a menos 9 volts, certo? Ok? Legal? Porque justamente o B é menor, né? VB menos VA. Se você colocou mais, né? O VAB, o VA você vai considerar positivo e o VB você vai considerar negativo, né? Então aqui você vai botar VB menos VA, como VAB é 9, VB menos VA vai ser menos 9, é só fazer a conta, certo? Ok? Legal? É fácil ver isso, né? Porque você tem aqui, ó, VAB é igual a VA menos VB. Certo? E aí o que é VBA? Né? É menos VAB. Que vai dar o quê? Menos VA menos VB, que é VB menos VA. Certo? Fácil ver isso, né? Inverteu, né, os polos, inverteu o sinal. Entenderam? Inverteu a corrente, inverteu o sinal. Legal? Isso é importante. Tá? E é muito importante, né? Eu até botei aqui, porque já vou falar sobre convenção de potência, né? Primeiro vamos só determinar quem são as nossas potência e energia. Interessa mais para a gente a potência. A única hora que eu uso, né, aquela derivada do eu uso, só agora que eu uso que a tensão, né, o V é que é D ômega, D do trabalho, da força, dividido por dQ. Por quê? Porque olha só, eu vou usar aqui para encontrar o que a gente chama de potência, né? O que ele chama de potência aqui? Potência é a variação da energia com o tempo. É a definição de potência em qualquer coisa, tá? E aí, o que você faz? Você faz uma mágica. Você divide por dQ e multiplica por dQ, não vai mudar nada. Só que quando você faz isso, isso aqui vai dar o quê? Definição de V. Isso aqui vai dar o quê? Definição de I. Então, potência para circuitos elétricos sempre vai ser a tensão vezes a corrente, certo? A tensão vezes a corrente. Isso que a gente chama de potência. Vocês vão usar isso direto, né? Quando a corrente for contínua, o que vai acontecer? A potência é fixa, porque você vai ter uma tensão contínua, né? E você vai ter uma corrente contínua, que não varia. Quando você multiplicar os dois valores, vai dar um valor, certo? Um valor fixo de potência. Agora imagina quando você tem corrente alternada. Aí você vai ter uma tensão alternada com uma corrente alternada. Então, o que vai acontecer? A potência vai ser uma forma de onda também. Ela vai ter um valor fixo, tá? Vocês vão ver isso em corrente alternada. Professor Igor, é isso, né? Vai ter um valor fixo e vai ter um valor variável, certo? Né? Positivo, negativo, negativo. O fixo é o que interessa pra gente. O valor variável não interessa, tá? Mas é importante pra caramba, porque na verdade o valor variável você está desperdiçando, digamos assim, energia, tá? É por isso que você quer só usar aquele valor fixo. Aí vocês vão ver uma coisa chamada fator de potência, uma coisa que vocês vão trabalhar bastante se forem trabalhar na área de elétrica, tá? Não trabalhar na área de eletrônica, não, mas na área de elétrica, sim, tá ok? Tem que corrigir ele, exatamente. Quando você tem muita máquina numa determinada instalação, você tem cargas indutivas. Então você tem o ideal é você equilibrar de maneira que
quando você enxergar a carga da instalação, seja tudo resistivo. Entendeu? Aí você faz o quê? Você bota capacitores normalmente. Por que se usa capacitor como corretor de fator de potência? Porque o maior problema de fator de potência normalmente são cargas indutivas, motores são cargas indutivas. Entendeu? Então normalmente se faz correção de fator de potência com capacitor. Que não quer dizer que não possa fazer com indutor, mas normalmente é com capacitor. São bancos de capacitores, é coisa até cara de você ter. Mas é que se você não usar isso, você está desperdiçando energia, né? Aliás, a concessionária te multa por causa disso. Ela te fornece, como ela só te cobra pelo que você usa, ela tem que te fornecer mais porque você está desperdiçando. Por isso que ela te multa. Você vai pagar um valor, só que se você tiver um fator de potência ruim, ela vai ter que te fornecer mais energia para você. Isso para ela é ruim, porque ela está fornecendo mais, você está pagando o mesmo. Você está entendendo o que eu estou falando? Vocês vão ver isso mas em corrente alternada. É fácil de entender, né? Ok? A unidade de potência é watts, tá? A unidade de potência é watts. Legal? E isso é que eu queria chegar agora. Essa coisa aqui é uma das partes mais importantes aqui, ó. É a tal da convenção de sinal passivo, tá? Pô, isso aqui parece um papo estranho aí, né? Sinal passivo, né? Mas olha só, quando a corrente, né, ela entra pelo terminal, essa é a convenção que se usa, né? Quando você tem uma corrente entrando pelo terminal positivo de um bipolo qualquer, quais são os bipolos? Resistor, capacitor, indutor, fonte, qualquer coisa que tenha dois polos, certo? Se ela entra pelo positivo e ela sai pelo negativo, né? O que está acontecendo? Você está tendo uma potência positiva, que vai ser exatamente a tensão no bipolo vezes a corrente no bipolo, certo? Isso vai ser positivo, legal? Se ela entra pelo sinal negativo, olha, e sai pelo positivo, ó, note que essa corrente ela passa aqui pelo cara, né? Então essa corrente vem para cá, ó, tá? E vai para cá. Então, ó, entrou pelo positivo, saiu pelo negativo, P igual a VI, positiva, tá? Se a corrente entra pelo negativo, olha aqui, entrou pelo negativo, passou pelo elemento, saiu pelo positivo, aí você tem P igual a menos VI, certo? Num circuito, né, usando essa convenção, toda vez que você estiver entrando, então você, por exemplo, se você colocar, se você vai, você tem um elemento lá no circuito, você tem aqui um determinado circuito, tá? Aí vamos supor que você vai arbitrar o sentido da corrente. Por quê? Porque você não sabe quando a corrente vem, para onde ela está indo. Vamos supor que seja um circuito assim, ó. Se eu tenho um circuito assim, eu vou ter corrente aqui, por exemplo, né? Ou pode ser assim também, ó, tá? Eu não sei, eu vou arbitrar, certo? Quando eu arbitro as correntes, ó, notem que as fontes independentes, essas não mudam, o valor mais menos está ali fixo. Isso aqui tem V1, aqui tem V2. Quando eu arbitro isso, usando a convenção de sinal passivo, tem que dizer que isso aqui é mais, isso aqui é menos. Isso aqui é mais, isso aqui é menos, isso aqui é mais, isso aqui é menos. Se eu tivesse arbitrado essa corrente para cá, aí eu tinha que fazer o que aqui? Isso aqui tinha que ser mais, e aqui tinha que ser o quê? Menos. Entenderam isso? Depois que você coloca... Ah, mas e aqui? E aqui? Aqui, olha só. Você já tem o mais e menos aqui. Então, se a corrente está saindo aqui, é porque ela passou por aqui. Concordam comigo? Então, na verdade, esse elemento aqui, ó, ele está fornecendo potência. Por quê? Porque está entrando pelo menos e está saindo pelo mais. Esse cara está absorvendo potência. Então, quando absorve, é positivo. Quando fornece, é negativo. O que é que tem que acontecer? Somatório das potências fornecidas tem que ser igual ao somatório das potências absorvidas. Tá certo? Ok? Beleza. A gente vai ver isso, tá? Em vários exemplos. Tá ok? Então, ó, potência absorvida, né? Aqui, ó. O que é? Somatório das potências é igual a zero. Então, potência absorvida mais potência fornecida é igual a zero. Então, potência absorvida
é igual a menos a potência fornecida, só passar para o outro lado. Um mais a outra dá zero, certo? Legal? Isso dá para resolver um monte de problemas já de circuitos elétricos, sabia disso? Tem vários problemas que não tão simples assim, de circuitos em que você usa só essa convenção aqui. Você não sabe nada de circuito, você não sabe lei de Ohm, você não sabe lei de Kirchhoff, você só sabe que o somatório das potências fornecidas é igual ao somatório das potências absorvidas. Já dá para resolver problemas que não são tão simples assim não, tá? São tão simples assim não. Aí você vai descobrir, por exemplo, que o cara colocou um sentido errado numa determinada corrente, coisas do gênero, tá certo? Legal? Então, ó, acabei de falar, esse princípio que eu acabei de falar é o princípio da conservação da energia, né? Que é o somatório de todas, né? Que a energia não pode ser construída ou destruída, né? Então a potência tem que ser preservada, ou seja, a soma de todas as potências tem que ser igual a zero. Lembrando que a potência é medida em watts, né? Potência em corrente contínua. Em corrente alternada, você pode medir potência em VA, em watt e em volt em var, né? Mas não é o var do futebol, é volt ampere reativo, tá? Que é a potência justamente a que você não quer, certo? Essa potência reativa, digamos assim, ela não é boa, porque na verdade você está fornecendo ela e o que acontece? O cara está a potência que importa mesmo é a potência em watts, que é a que você vai consumir mesmo ali, né? As outras não importam tanto. Então, por exemplo, não adianta, e normalmente você tem um triângulo de potência, vocês vão ver em corrente alternada, tá? Então você tem um triângulo de potência, né? Deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui, né? Não ficou bonito não. Esse ficou melhor. É um triângulo retângulo, né? Isso aqui é só para informação, tá? Aí a potência em watts é essa aqui, né? No eixo real, digamos assim. A potência aparente, a gente chama, é a potência em volt-ampere, e essa potência em volt-ampere reativo. Essa aqui você não quer, certo? Você não quer essa aqui. Note que quando o cara vende alguma coisa, ele normalmente coloca a potência VA, porque ele vai vender um negócio que fornece determinada quantidade de potência, ele normalmente bota VA, porque é maior do que a que você precisa, e aparece para vender é mais bonito. Então eu tenho um no-break de 1 kVA. Quantos watts ele fornece, né? Entendeu? Depende o mais interessante é o watt, né? Não é isso, tá? Mas é legal, tá? Aliás, esse negócio de potência tem até uns termos que, né? Já que a gente está falando de potência, em watt tem até termo que nego vende aí no comércio, né? Potência que interessa é potência RMS, depois vocês vão entender o que é, né? Que tem a ver com o valor médio quadrático. Aí tem nego que bota lá potência do dispositivo PMPO, 1000 watts, né? O que é PMPO? Aí o cara escreve isso aqui, é potência máxima do ponto de operação. Isso não existe, cara. Entendeu? A gente até, o apelido disso aqui é potência máxima para otário, né? Não olha isso, olha quantos RMS tem. Tem 250 watts. Quantos RMS tem lá? 25, legal. Normalmente eles botam o PMPO 10 vezes o RMS. 25 watts é uma boa potência já, você não tem ideia. 100 watts, RMS é um negócio que já dá para estourar uns ouvidos, né? Principalmente som, né? É verdade, tá? Claro que tem mais. Vamos lá, continuando aqui. Então, já falamos de várias coisas, é tudo básico, né? São fundamentos. A aula de hoje é meio beabá, não tem exemplo, né? Mas a gente vai tentando aqui deixar mais interessante. Então, elementos de circuitos. Quais são os elementos que a gente vai ter? Eu já falei, até me dei uma dica, né? Eu falei que tem elemento que fornece potência e que consome potência, né? Fornece potência são os elementos ativos, né? E o que consome potência, passivo, tá? Ativo gera energia, gerador, bateria. Isso aqui, a gente não vai ver em circuitos elétricos, tá? Tá no livro do Sádico, mas a gente pula. Os livros mais novos nem colocam essa coisa, amplificador operacional, porque é um elemento. Primeiro, não é um bipolo. Lembra que eu falei? É que você não viu, o amplificador operacional é assim, Parece uma porta. Vocês já tiveram eletrônica digital?
Já parece uma porta lógica, né? Só que não é. A saída aqui depende da diferença de potencial entre esses dois caras. Tem nada a ver com porta lógica, mas parece, né? Ok? Não tem porta lógica assim, né? Tem várias portas. A porta lógica que tem essa aqui tem uma assim. Aqui é uma NAND, né? Não é um inversor só, não é? As outras não são assim. É assim, né? Ok, assim por diante, né? Pois é, mas o inversor normalmente só tem uma entrada e uma saída, né? Não é isso? Pois é. Esse aqui é o amplificador operacional. Ele é diferente, ele é assim. Aí tem um valor aqui ou aqui. Isso aqui é um K vezes a diferença de potencial entre esses dois caras. Vou entrar em detalhes não, tá? Notem que ele é um tripolo. Então, não é interessante ensinar ele em circuitos elétricos. Deixa o circuito elétrico só com bipolo. Tripolo já começa a complicar. Aí coloca isso onde? Onde que se ensina isso? Onde você vê os tripolos, lá na engenharia eletrônica, tá? Você vai ter os circuitos com isso. Tá legal? Tudo bem, isso aqui são os ativos. E os passivos, né? Resistor, capacitor, indutor. Aí vocês vão ver, a potência só é consumida de maneira ideal no capacitor no resistor. No capacitor e no indutor, eles ficam consumindo, fornecendo. E você está jogando energia ali dentro para isso, tá? Agora vamos dar umas definições. Isso aqui é importante. São definições, tá? O que é uma fonte independente ideal? Fonte independente ideal é uma fonte que a gente vai ter, um elemento ativo, fornece potência, tá? Ela pode ser de tensão e de corrente, ela fornece essa potência, e ela fornece essa tensão, ou ela fornece essa corrente, independente do que aconteça no circuito. Ou seja, se ela é uma fonte V, como está aqui, aqui sempre vai ter um potencial V, esse ponto aqui. Aqui também sempre vai ter um potencial V. Ó, aqui ele botou uma fonte com bolinha e uma fonte com tracinho. Normalmente, quando é fonte com tracinho, é corrente contínua, quando é fonte com bolinha, é corrente alternada. Mas isso aí, isso depende muito. Eu até falo, você sempre usava a fonte com bolinha. Em alguns exemplos até pode ter aquela com tracinho, tá? Isso aqui mais significa uma bateria, né? Por isso que ele coloca aqui, o polo positivo da bateria é o maior e o polo negativo é o menor, tá? Então, o que vai acontecer? Você sempre vai ter uma potência V aqui, em relação aqui, vamos supor que isso aqui seja potencial nulo, tá? O terra. E aqui sempre você vai ter, não interessa o que acontece no resto do circuito, você pode pendurar um circuito aqui com 500 mil elementos, certo? Não interessa. Se é uma fonte independente, se você pegar a tensão entre os dois terminais, sempre vai ser a tensão que existe. Não há como alterar a tensão entre os dois terminais numa fonte independente. Vocês estão entendendo? Como também não há como alterar a corrente entre os terminais numa fonte independente de corrente, certo? Então isso é uma fonte independente, tá? Normalmente fontes independentes, elas têm esse sinal aqui de bolinha, tá? Uma bolinha, tá ok? Ó, eu não coloquei aqui, mas vou colocar uma fonte independente de corrente. Também é uma bolinha, você coloca aqui. E a corrente que sai aqui, isso aqui foi uma corrente I, aqui vai ser uma corrente I, e não interessa o que tem aqui, não interessa onde isso aqui está ligado. Isso é importantíssimo, porque aí quando você quer, por exemplo, descobrir uma tensão, você tem um circuito complexo, e aí você tem simplesmente uma fonte lá que está ligada à Terra e não determina, ou seja, tem lá um circuito cheio de coisa, e aí você tem isso aqui. De repente isso aqui está ligado no terra e você tem aí tem um monte de coisa aqui no circuito. É legal. Esse potencial aqui, ele sempre vai ser o valor dessa fonte. Se essa fonte for uma fonte VA, aqui vai ser VA sempre. Por quê? Porque é uma fonte independente. Não muda nunca aquilo ali. Se VA, inclusive você já sabe quanto ele vale. Porque você tem o valor dela, então já está ali. Tá? Às vezes não dá para saber. Você tem uma fonte independente, mas você não descobre, não sabe qual é. Por quê? Porque o cara não colocou. Você tem que descobrir, inclusive, o valor dela. Isso pode acontecer. Tá? Legal.
E fonte dependente? Fonte dependente já não usa mais a bolinha, usa o losango, certo? Então, fonte dependente, cara, ela é uma fonte que depende de alguma outra coisa no seu circuito. Então, por exemplo, é usado bastante, né, em circuitos não lineares, certo? Então, por exemplo, você vai... Aqui eu boto ideal, né? Mas é porque é o que a gente vai trabalhar, tá? Porque se ela tem alguma variação, ela não vai ser ideal, certo? Mas a gente não vai trabalhar em nenhum problema com fontes que não sejam ideais, tá? Mas fonte dependente, ela depende de outros valores. Então, pessoal, tanto é que às vezes o pessoal chama de fonte controlada. Como assim? A tensão ou a corrente que ela fornece, como é que você sabe se ela é uma fonte dependente de tensão ou uma fonte dependente de corrente? Fonte independente de tensão é bolinha mais menos. Fonte independente de corrente é bolinha, setinha. Fonte dependente de tensão é losango mais menos. Fonte dependente de corrente é losango, setinha. Tá legal? E o que acontece? Como eu acabei de falar, dependente também é chamada de controlada, tá? Por quê? Porque o valor dela vai depender de uma outra tensão ou de uma outra corrente. Como é que você vai saber? O cara vai explicar, o cara vai botar assim, se ele colocar, por exemplo, aqui assim, presta atenção, se ele colocar aqui, olha só, se ele colocar aqui V é igual a um 3I2, por exemplo, quer dizer que essa tensão aqui, gerada por essa fonte aqui, certo? Por essa fonte aqui dependente, tá? Ela vale 3 vezes o valor de uma corrente. Notem, essa tensão é uma tensão em volts, tá? Porque é a unidade que mede tensão, é volts. A unidade que mede corrente é ampere. Então essa tensão aqui vai ser 3I2 volts. Quanto é o I2? Vamos supor que o I2 seja 2 ampere, certo? Então, a tensão vai ser 3 vezes 2, 6, mas não é ampere, é 6 volts. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Isso é usado bastante, principalmente em eletrônica, tá? Ok? E é usado também em elétrica. Fontes dependentes são muito utilizadas em elétrica, mas basicamente na eletrônica são muito mais usados, porque aí você simula componentes não lineares, certo? Aqui, tá? Mesma coisa aqui, isso aqui é uma fonte de tensão controlada a corrente. Mas você podia ter uma fonte de tensão que vale 4 vezes um V3, por exemplo. Ou seja, ela vale 4 vezes uma outra tensão. Quem é esse V3, Abel? Não sei. É uma tensão em algum outro lugar do circuito. Está dando para entender? É uma tensão em algum outro lugar do circuito. Quem é esse I2? Não sei. É uma corrente. Ele tem que indicar. Ele vai ter que indicar. No problema vai dizer onde está o V3, onde está o I2. Está dando para entender? Tá? Às vezes ele não coloca um V3, ele coloca um VAB. Certo? Ou seja, entre a tensão entre 2 pontos do circuito. Legal? Ok? O I não tem problema. O I é um só mesmo. Mas às vezes a tensão, em vez de ele colocar... Lembra, quando eu coloco o V3 é em relação a um determinado potencial de terra. Tá? Mas se você coloca, por exemplo, um V34 entre os pontos 3 e 4. Entendeu? Pode acontecer. Então esses são os 4 tipos de fonte dependente. Quais são então os 4 tipos que nós temos de fonte dependente? Nós temos fonte dependente de tensão e fonte dependente de corrente. A de tensão pode ser controlada a tensão e a corrente, e a de corrente pode ser controlada a tensão e a corrente. Então são 4 fontes, né, dependentes, tá certo? Ok? Como é que você vai saber se é controlada a tensão ou a corrente? O cara vai ter que colocar o valor da fonte. Se ele não colocar o valor da fonte, você não sabe. Se o cara colocar lá, V, tá, V o quê? O que é esse V? Ele tem que dizer se é um 4 vezes uma corrente, se é um 4 vezes uma tensão. Tá dando para entender isso que eu estou falando? Tem que ser indicado. Se não tiver indicado, o rapaz lá, o cara que montou o problema, esqueceu. Tá? Ok? Ok? Então aqui eu coloquei mais ou menos os símbolos que nós vamos encontrar dos elementos do circuito. Então aqui, fonte de tensão independente, certo? Fonte de tensão dependente. Aqui você vai ter que dizer
se ela é controlada a tensão ou controlada a corrente. Fonte de corrente independente, fonte de corrente dependente. Também tem que dizer se é dependente de tensão, dependente de corrente. Resistor tem esse símbolo aqui, indutor tem esse símbolo aqui, capacitor tem esse símbolo aqui, certo? A gente vai falar mais tarde sobre o indutor e capacitor, mas o resistor já está aí. Também vai falar mais sobre o resistor também. Até agora eu só falei de elemento, mas não falei de lei de Ohm, de Kirchhoff, nem nada, tá? Então aqui, ó, só para mostrar aqui, ó, né, um exemplo de circuito, ó, é aqui, ó, olha só como é que ele usa como é que é uma fonte dependente, tá vendo aqui, ó? Essa aqui é uma fonte dependente de quê? De tensão ou de corrente? Ela é dependente, mas ela é uma fonte de tensão ou de uma corrente? Ela é uma fonte de tensão, mas ela é dependente de quê? De corrente. Entenderam o que eu estou falando? Ok? Ela é uma fonte de tensão, mais e menos. Mas depende de que corrente ela depende? Dessa aqui, tá? Então ele pode, por exemplo, querer resolver esse problema. Como é que você resolve esse problema? Vou precisar saber quem são esses caras. Eu poderia colocar aqui que isso aqui vale um resistor de 2 ohms, isso aqui vale um resistor de 3 ohms, isso aqui vale um resistor de 5 ohms. Agora tem que calcular aqui para ver qual é que são as correntes que estão... O que é resolver um circuito, que é o que normalmente a gente pede? É calcular as tensões e correntes do circuito, ou descobrir o que é pedido pelo problema, certo? Normalmente é isso. Você precisa resolver um circuito calculando todas as tensões e todas as correntes do circuito? Não, porque às vezes você resolve, né, só uma parte que te interessa, tá? Se eu quero saber, por exemplo, uma determinada parte lá, qual é o resistor que dá a máxima transferência de potência, eu não preciso resolver o circuito todo. Eu preciso descobrir uma tensão e um circuito numa determinada parte do circuito e uma corrente numa determinada parte do circuito. Não preciso descobrir todos os outros valores. Talvez eu tenha que usar todos os outros valores, mas não preciso descobri-los, certo? Legal? Para que serve fonte dependente? Como eu falei, né? Transistor, amplificador operacional, ou seja, coisa que vocês vão ver mais em circuitos eletrônicos, certo? Ok? Detalhe, mas eu não vou, então se eu vou ver isso aí em circuito eletrônico, eu não tenho que aprender aqui. Não, o professor de circuito eletrônico supõe que você já sabe resolver o circuito com fonte dependente que você aprendeu em circuito elétrico. Quando chegar lá, ele só vai fazer o uso das fontes dependentes e independentes também vai ter que usar. Para quê? Para modelar o circuito. E aí depois vocês vão ter que fazer o circuito, por isso tem que aprender aqui, certo? Mas não vai precisar aprender lá, ele não vai nem ensinar, ele vai supor que você sabe. Quer dizer, ele não vai ensinar. Ele vai resolver, mas ele não vai ficar explicando como é que se trabalha com fonte dependente ou independente. É isso que eu estou falando, tá? Não é difícil não, tá? Vocês vão ver. Eu não vou fazer exercício porque não dá tempo. São 3h10, tá? Mas na hora que vem a gente vai fazer alguns exercícios, tá bom? Tá legal? Lembrando que essa aula toda, o PDF, os livros, etc., eu vou colocar lá os links para vocês baixarem no Classroom, tá ok? Tá certo? E é isso, vou parar.